Seu corpo está sempre falando com você. Está sempre te dando sinais do que está certo e do que está errado, do que não está fluindo bem. E quando esse desequilíbrio se manifesta como uma doença, é um sinal certeiro de que um fluxo inteligente do seu corpo não está funcionando. Ele está querendo te dizer algo. E nesse vídeo eu vou te falar sobre a minha especialidade, que eu já tive muito nessa vida, que são problemas na garganta. Olá, seja bem-vindo, bem-vinda. Eu sou Kelly Portioli, idealizadora do Reiki Nova Era, também sou palestrante, terapeuta holística e professora há mais de 10 anos. E antes de falar para vocês sobre os distúrbios físicos e energéticos na garganta, eu queria contar rapidamente um processo que eu vivi com a minha própria garganta e pode ser que você se identifique. Bom, eu me recordo de ter amidalite desde que eu era pequena mesmo. E eu era uma criança cheia de energia, eu ainda sou, na verdade. Uma pessoa, um ser humano, um ser espiritual com muita energia criativa, muita energia que gostava de dançar, que gostava de fazer apresentações. E por conta disso, por ver tanto o meu problema na garganta quanto essa energia toda, minha mãe falou assim: não, você precisa se expressar, vou te colocar no teatro. E foi isso que aconteceu. Eu fiz 10 anos de teatro, dos 8 aos 18 anos. Mas, gente, isso não resolveu o meu problema na garganta. Não era sobre isso, no meu caso. E como minha mãe sempre foi muito ligada nessas questões holísticas, toda vez que eu tinha dor de garganta, ela me falava: Kelly, o que é que você está deixando de falar para que esteja aparecendo, né, esteja se manifestando como essa dor de garganta e essa amidalite? Bom, fato é que eu acreditava e acredito ainda, né, em alguns casos, que às vezes a dor de garganta se manifesta, a amidalite, algum problema na garganta, sobre a gente não conseguir verbalizar aquilo que a gente deseja. Porém, no meu caso, não foi isso que aconteceu e não foi isso que resolveu os meus problemas de garganta. Meus problemas de garganta começaram a diminuir aos 16 anos, quando eu comecei a dar aula. Então, com 16, eu me tornei professora de inglês e eu comecei a falar e usar a minha voz para ensinar. E sim, os meus problemas de garganta deram uma diminuída boa. Porém, eles pararam de fato quando eu comecei com os cursos de Reiki. Então, no meu caso, gente, o distúrbio na minha garganta era não estar utilizando uma energia, uma virtude no lugar certo. Não era sobre não me expressar, até porque eu sempre tive facilidade em falar sobre como eu tô me sentindo, né? Falar as coisas em geral. Era sobre uma energia que precisava ser colocada da forma correta e não estava sendo utilizada dessa maneira. Eu lembro que logo antes de eu começar com os cursos de Reiki, eu já trabalhava como terapeuta holística e todas as sessões, os atendimentos que eu recebia, todos, o recado era o mesmo. Você precisa voltar a falar. Porque eu já tinha passado um período de 8 anos seguidos dando aula e fazia um ano que eu estava fora dessa área de ensino, eu estava atuando apenas como terapeuta holística. E isso não saía, todos os lugares que eu ia, você precisa voltar a falar, você precisa voltar a falar, você precisa voltar a falar. E quando eu coloquei essa minha voz para funcionar, nesse meu propósito lindo que eu acredito muito, que é trabalhar com as terapias holísticas, que é trazer esse conhecimento, essa expansão de consciência, minhas dores de garganta e as minhas amidalites e os meus problemas cessaram. É claro que hoje em dia eu tenho ali a possibilidade de perceber quando energeticamente o meu laríngeo, né, a minha garganta tá mais sobrecarregada. Eu já falo: opa, isso aqui não precisa se manifestar como uma doença. Como é que eu posso liberar aqui essa energia sem que ela precise vir para o meu corpo físico? Eu percebo no meu corpo energético antes que ela se manifeste no meu corpo físico. Mas agora que eu já te contei um pouco sobre o meu processo pessoal, com o meu chakra laríngeo, com a minha garganta, com o meu propósito de alma, eu vou disponibilizar aqui 2 trechos de aulas do Guia Online Campo Consciente. Esse guia foi um guia que eu criei para te pegar pela mão, trazer bem pertinho de mim e te ensinar tudo o que você precisa saber para cuidar do seu campo. Inclusive isso que eu te falei, ler o seu campo, perceber os seus distúrbios energéticos antes que eles se manifestem no corpo físico, entender e interpretar o seu campo.
São mais de 30 aulas disponíveis. Se você gosta desse assunto, se interessa por esse tema, eu vou deixar um link aqui na descrição. E agora, aproveitem esse conteúdo sobre laríngeo, porque é um tema que todo mundo gosta de saber. Um beijo no seu coração e até mais! O nosso quinto chakra, o chakra laríngeo, o chakra da garganta, relaciona-se com o sentido do paladar, audição, olfato e governa a postura do corpo. É o chakra da comunicação externa e o começo da comunicação interna, da clareaudiência e da introspecção. É o portão para a autoconsciência e para a purificação. E é pelo trabalho desse chakra que podemos iniciar um caminho espiritual, em consequência de nos colocarmos em comunicação com a nossa essência superior. Eu sempre falo que o chakra da garganta, ele é o chakra que traz para a gente a capacidade de comunicar e expressar a verdade da nossa alma, a verdade da nossa essência. E muitas vezes, quando a gente não consegue se expressar, quando a gente não consegue viver alinhado com essa essência, com as coisas que a gente acredita, com as coisas que a nossa alma acredita, a gente tem muitas dificuldades, muitos problemas, não só emocionais, como físicos também, né? Problema na tireoide, problema no laríngeo, tem gente que tem constantemente perda da voz, enfim, nós temos várias questões, não só laríngeo, né? Tensões excessivas na boca, no maxilar, nos ouvidos. Esse chakra está conectado com toda essa parte aqui da expressão. Relaciona-se com a comunicação, com a capacidade de expressar os pensamentos, os sentimentos e as intuições. Quando em desarmonia, aparece o medo da desaprovação de nossos semelhantes, o medo do fracasso na vida social, a necessidade excessiva de se expressar e falar sobre si mesmo, dificuldade de assumir os sentimentos e pensamentos, raiva reprimida, problemas de fala, gagueira ou rouquidão. À medida que ele se equilibra, aprendemos verdadeiramente o significado de estarmos em nosso corpo e podemos expressar os aspectos criativos e afirmativos da vida. Eu acho que o chakra que eu mais trabalho dentro dos reikis que eu faço, dos atendimentos, não só reiki, né? Os atendimentos que eu faço é o chakra da garganta. Porque a gente conseguir viver uma vida completamente alinhada com a nossa essência é o nosso grande desafio. O chakra da garganta, ele fala também sobre a nossa incapacidade de dizer não, de expressar as nossas vontades, né? Ou seja, conseguir dizer não quero ir, não quero fazer, ou quero fazer isso, quero fazer aquilo, me sinto confortável com isso, me sinto confortável com aquilo, a comunicação com o mundo externo, com a nossa família, a comunicação no nosso trabalho e a nossa comunicação com a nossa alma. Quando eu vou falar um pouquinho sobre as partes do corpo, mas já vou adiantando o que vem vindo aqui na minha cabeça para vocês. Quando a gente fala também sobre essa parte da comunicação, uma coisa que eu sinto muito é tensão na mandíbula. E quando eu me conecto visualmente com essa tensão na mandíbula, é como se eu visse a força que a gente faz para segurar as coisas que a gente tem para falar. Então a gente acaba ficando sempre nessa tensão aqui, ó. E você já imaginou como é que é segurar, ficar segurando todas as coisas que você gostaria de verbalizar, que você gostaria de expressar? Né? Então, essa é uma região que constantemente fica sobrecarregada. Então, quando você fizer a sua análise pessoal, percebe se sua mandíbula está sobrecarregada, o que você está segurando, o que você está se poupando de falar, ou você está poupando outra pessoa, ou de ouvir algo importante que você tem a dizer, de expressar seus sentimentos, de expressar suas ideias, né? O chakra laríngeo, ele fala sobre colocar a sua verdade no mundo. Então, será que você tem ideias ótimas aí? Será que você tem muitas coisas para colocar no mundo? Você tem expressões que são importantes para a sociedade como um todo e você fica aí guardando para você mesmo? Como será que esse seu chakra está reagindo? Ah, deixa eu ver se tem mais alguma coisa para o chakra da laríngeo. Tomar um chazinho constantemente, um chazinho de erva cidreira faz muito bem para o nosso chakra laríngeo. A gente conversar em voz alta com o nosso corpo, falar para, né, ter um momento de conversar. Ai, corpo, eu sei que você está se sentindo dessa forma, eu sei que você está sobrecarregado. Eu sei que a gente está passando por momentos difíceis, digamos que vocês estejam passando por momentos difíceis. Mas eu me disponho a expressar a nossa verdade juntos, eu me disponho a expressar a verdade da minha alma, eu me disponho a expressar a verdade que eu vim para exercer aqui nessa existência.
E à medida que você vai falando, você vai vendo que o seu corpo ele vai se autorregulando, ele vai conseguindo entender o que está acontecendo. E a gente tira tanto do chakra da garganta quanto do chakra do coração também. Então, esse é um exercício maravilhoso. Espero que vocês consigam colocar ele em prática. E por último, a garganta. Essa região é o antro da expressão. Expressão da própria voz, das nossas verdades, dos nossos sentimentos, das nossas crenças. E quando bloqueamos o fluxo energético natural dessa área, ou seja, nos privando das expressões, o corpo responde adoecendo. Inflamação nas amígdalas, problemas nas cordas vocais, perda temporária da voz, sinais do corpo lembrando a importância de verbalizar. Se por um acaso, durante a sessão autoinvestigação, você perceber que não é por falta de comunicação e excesso dela, pergunte ao corpo se a forma de falar e expressar da pessoa ou a sua mesmo está sendo amorosa, ou se ela tem sido ríspida com as palavras e até magoando as pessoas. Muitas vezes a gente acha que o nosso distúrbio na garganta é só sobre a gente guardar os nossos sentimentos, guardar as nossas questões. Porém, ela também pode estar indicando, né, esse chakra aberto excessivamente, a gente falando sem pensar, a gente magoando as pessoas sem pensar. Então, os desequilíbrios, eles também têm os dois lados. Basta você se silenciar, focar no seu corpo e perguntar para o seu corpo o que essa área desse corpo, né, o que o seu corpo físico está te retratando da sua vida emocional, mental e espiritual. E caso você queira saber mais áreas, você encontra essas informações facilmente na internet. Basta digitar a parte do corpo e pesquisar por emoções, linguagem do corpo, o que essa parte do corpo quer te dizer. Essa é uma das coisas que eu mais gosto de fazer. Agora, claro, eu já tenho uma bibliotecazinha básica aqui sobre as coisas que mais acontecem comigo. Mas se você está com algum problema de saúde, é sempre importante pesquisar essa parte emocional e ver como é que isso se relaciona com você. O nosso processo autoinvestigativo, gente, é um processo contínuo, é um processo constante, que nos traz um lugar de estar numa posição de escolha dentro do nosso caminho. No lugar de eu sei o que está acontecendo, eu sei por que isso está acontecendo comigo, eu consigo fazer uma leitura, né? Eu estou consciente dos meus processos pessoais, e isso é um poder maravilhoso. Eu espero que vocês incluam essa autoinvestigação na vida de vocês para sempre. Espero que vocês tenham gostado desse trechinho, essa mini aula que eu dei para vocês, mas acho que isso já instiga vocês a continuarem se pesquisando e continuarem se entendendo. Um beijo no coração e até mais.